frágil, indefeso e carente de um cuidar. Um pecador tentado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és ator e forte meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Toma-me com tudo o que sou pra lembrar mais perto do Pai, pois vale mais um dia junto a ti do que 1000 em qualquer lugar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és ator e forte meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Bem mais de ti e menos de mim, 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 bem mais de ti, menos de mim, bem mais de ti e menos de mim, bem mais de ti, menos de mim, bem mais de ti, yeah. Pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és ator e forte meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus, grandioso Deus, grandioso Deus. Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos. Uma alegria recebê-los aqui para tributarmos louvor a Deus. Como nós aprendemos na classe de catecúmenos, o culto, palavra latrel, serviço, é um tributo a Deus. Então é um privilégio podermos devolver a Deus, em forma de adoração, aquilo que Ele tem nos dado graciosamente. E nesse momento do culto, nós meditaremos na palavra. Bem-vindos àqueles que nos assistem pela internet, é uma alegria recebê-los aqui. Convido você que abra a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20.
Evangelho segundo Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16, embora leremos partes de todo o capítulo 19 e 20, que cremos ser uma sessão apenas, uma sessão completa. Nesse momento, parábola dos trabalhadores na vinha, capítulo 20, versos 1 a 16. Mesmo assentados, com toda a reverência, meditaremos na palavra do Senhor. Durante a liturgia, nós já cantamos muitos hinos a respeito do trabalho. E se uma das coisas que nós podemos afirmar com certeza a respeito desta parábola é de que os trabalhadores se referem aos discípulos. E nós somos chamados, como trabalhadores na vinha, a servirmos ao Senhor com as motivações corretas. Cantamos que há uma coroa preparada, a coroa da salvação para aqueles que servem com fidelidade. Cantamos que há muito trabalho para realizarmos. E devemos fazer isso da maneira correta. Jesus estava diante de pessoas que acreditavam que o homem deveria acumular boas obras, certos de que essas boas obras seriam convertidas em recompensas. Essa é a mentalidade que está aqui, os ouvintes de Jesus. Por exemplo, se você ler comigo rapidamente Mateus 19, 16, sobre o jovem rico, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E nós veremos que vida eterna aqui é sinônimo de reino dos céus. Essa é a mentalidade. O homem deveria acumular boas obras, certos de que seriam convertidas em recompensas como a entrada no reino dos céus. No entanto, Jesus nos ensina nesta parábola que não devemos transportar esta mentalidade econômica para o reino dos céus. Ainda que um cristão, um discípulo, como você e eu, se sacrifique por causa de Jesus, não há espaço para vanglória pessoal. Repito, ainda que um cristão se sacrifique pela causa de Jesus, não há espaço para vanglória pessoal ou algum tipo de exigência baseada no mérito, como nós veremos em alguns trabalhadores que imaginavam ganhar muito mais por trabalhar mais. Então, o meu assunto hoje nessa parábola é o seguinte: a humildade como uma disposição correta dos discípulos. A humildade como uma disposição correta dos discípulos. Por isso, lemos durante toda a liturgia, além do trabalho, o fato de Jesus nos encaminhar ao serviço. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que sirva. Esse é o meu assunto, o meu tópico principal com esta parábola. Qual é o propósito da mensagem de hoje? Ajudar você, irmã e irmão, que é um discípulo do Senhor, a examinar as suas motivações para o serviço. Por que você serve ao reino de Deus? Entendendo que os nossos sacrifícios em favor do reino devem ser orientados pela humildade. Em outras palavras, qual é o propósito desta parábola? Frear o nosso orgulho. Frear o nosso orgulho. A palavra de Deus diz assim, está registrada na palavra de Deus: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Só uma curiosidade cultural: denário é de onde origina a nossa palavra dinheiro. Primeiro século. Saindo pela 3ª hora,
viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saindo outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui, desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. O denário era o salário do trabalhador, uma diária, por exemplo, de qualquer trabalhador, braçal. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Não é verdade? Trabalhei mais, mereço mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas uma? Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor. Geralmente, o trabalho era de 10 horas, com 1 hora de descanso e minutos reservados às orações. Então, vamos arredondar 9 horas de trabalho. Mas o proprietário, versículo 13, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Se nós olharmos para compararmos essa narrativa com o Evangelho de Marcos, nós veremos que Mateus inclui a parábola desses trabalhadores da vinha. Nós temos o mesmo registro em Marcos, mas ele acrescenta, no capítulo 10 de Marcos, mas o Mateus acrescenta esta parábola. Então nós devemos entender aqui o motivo pelo qual ele faz isso. Nós devemos observar esta passagem a partir do capítulo 19 até o capítulo 20, versículo 34. Qual é o objetivo de Jesus nesta passagem? Mostrar aos discípulos que, da perspectiva do reino de Deus, os valores não são compatíveis com aquilo que nós julgamos ser de valor. E, diante disso, nós temos no contexto algumas perguntas que, de certa forma, são desconcertantes e nos conduzem a compreender a parábola. A primeira pergunta, no capítulo 19, verso 16, parte B. Jovem rico pergunta: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Agora, nós temos outra pergunta que, de certa maneira, está relacionada à parábola, que é a questão de Pedro, 19 e 27. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? O que essas perguntas têm em comum? Ambas têm em comum a preocupação com o resultado das ações. O que nós receberemos com determinadas atitudes? Este é o pensamento que estava em voga nos tempos de Jesus. Acreditavam que o homem, acumulando boas obras, estariam certos de que essas obras seriam convertidas em recompensas. Mas, irmãos, aqui nesse contexto que eu quero compartilhar com vocês, o tópico principal é este: é Deus quem avalia as boas obras. É Deus quem avalia as boas obras dos discípulos. Veja no capítulo 19, 13,
os irmãos conhecem a história das crianças que se aproximaram de Jesus. Elas eram bem cuidadas já na época de Jesus. Os judeus consideravam as crianças. No entanto, naquele momento, eles achavam que as crianças estavam embaraçando o caminho de Jesus. E a resposta de Jesus é, versículo 14, 19 e 14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, aquilo que parece aos homens desprezível, Deus não considera. E o contrário também é verdadeiro. Nós conhecemos a história do jovem rico, um rapaz judeu que se aproximou de Jesus e era de fato muito rico. Aos olhos dos judeus, o rico era aquele que é escolhido por Deus, o abençoado por Deus. Então nós temos a história. Ele pergunta a Jesus sobre como alcançar o reino de Deus, e Jesus então diz, respondeu-lhe Jesus, 18, e ele lhe perguntou, vou ler o 17, desculpa. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, perfeito aqui é adequado à norma, tá bom? Não perfeito no sentido absoluto, mas se você quer ser adequado à norma dos mandamentos, vende o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro do céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Lembra do nosso tópico do contexto, é Deus quem avalia as nossas obras. As crianças foram impedidas porque aos olhos dos discípulos eram insignificantes. Agora chega esse jovem rico. Qual é a percepção dos discípulos? Versículo 23. Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode entrar no reino de Deus? Ou seja, aquilo que os discípulos valorizavam, na perspectiva do reino, não tinha valor. Então, nós, como discípulos, estamos sempre confundindo, misturando os valores. Por isso, nós precisamos da palavra para ajustar os nossos valores que sejam correspondentes aos valores do reino de Deus. Continua. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhes falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, o que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, tem promessa. Em verdade vos digo que vós, os que me seguides, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós se assentareis com 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja, trono, assentar-se, presta atenção nisso. E todo aquele que tiver deixado, olha o sacrifício, casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, esta partícula é importantíssima. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Então, é Deus quem avalia as boas obras. Aquilo que parece ter valor aos homens pode não significar muito aos olhos de Deus, como no caso do jovem rico. Precisamos estar cientes de que o reino de Deus opera com outro modo de valorização. Os pequeninos e incapazes são herdeiros deste reino, ao passo que muitos ricos, aprovados segundo o mundo, ficarão de fora. Os que se sacrificam por Jesus têm a promessa de desfrutar da vida eterna. Jesus disse, tem promessa. Receberá as recompensas, sentará no trono,
Isso é certo. Entretanto, o que nós veremos hoje é que os discípulos não devem confiar sua salvação ou exigir benefícios com base nos seus méritos, ainda que suas obras sejam sacrificiais. O critério para a salvação e para atribuir bênçãos é a vontade soberana de Deus. Então, os discípulos devem orientar a sua vida, fazer sacrifícios, mas não com a mentalidade econômica. Ou seja, eu vou investir com a intenção de receber o retorno com juros, que é justamente a matéria da parábola que nós acabamos de ler. Você investe, trabalha o dia inteiro e no final, imagina que vai receber mais. Esta mentalidade, portanto, é que Jesus censura. Os discípulos deveriam, ao contrário, reconhecer a graça de Deus, mas servir com toda disposição, servir como nós estamos falando aqui, de maneira sacrificial, mas com a disposição correta de coração. Então, veja que antes da parábola e no contexto nós entendemos que provavelmente os discípulos estavam dando muita importância aos seus próprios sacrifícios por amor de Cristo. Mas e nós aqui, que largamos tudo? Esse jovem aí não conseguiu largar, mas nós, nós largamos tudo. Quanto vai cair na nossa conta? Este é o ponto da parábola. Eles estavam inclinando-se a atitudes de justiça própria, de presunção. O Senhor, então, conhece o coração e, em poucas palavras, Jesus refreou o crescente orgulho em seus corações, contando essa parábola. Ao menos, vocês que se julgam aptos e às vezes com presunção, imaginando que sentarão no primeiro lugar, menos. Humildade. Eu vou contar uma historinha para vocês. E é justamente a história que nós acabamos de ouvir. O Senhor Jesus, então, mostra que o caminho é de humildade e submissão à soberania de Deus. Esse é o meu primeiro ponto aqui do sermão. Se eu disse que na introdução que Deus é quem julga as nossas boas obras, este é o critério e não o que nós achamos. O meu primeiro ponto aqui da exposição é esse. Humildade e submissão à soberania de Deus. Ninguém tem direito à preeminência ou recompensa maior no reino dos céus. Exemplo, só para vocês entenderem. Não, mas o pastor merece mais. Dedica a vida dele a isso. Domingo, segunda, quarta, quinta, sexta hora, lê a Bíblia, visita, isso sim vai ter, vai sentar do lado direito de Jesus, pastor. Você pode ter essa mentalidade. Mas, na verdade, o que conta é a disposição do coração. Deus avaliará. E eu não poderei, no dia do Senhor, por qualquer tipo de sacrifício. Estou falando aqui de mim, mas tem gente que faz realmente sacrifício. Não faço nenhum sacrifício. Mas tem gente que faz. E talvez você queira, por causa do seu auto-sacrifício, angariar algum bem e até ficar presunçoso no seu coração, como se você merecesse mais que os demais irmãos. Era isso que estava acontecendo aqui. E Jesus, então, ensina o caminho correto. Então, Jesus, os trabalhadores começam a trabalhar por volta das 6 da manhã e terminam o trabalho 6 da tarde. Este é o contrato que é fechado com eles. 1 denário, salário de um dia de trabalho. Os primeiros são chamados às 6. O segundo às 9 da manhã. Você deve olhar assim, né? E chegou agora, 9 da manhã. Aí chega meio-dia, na hora do almoço. Já chega para almoçar. Aí chega um grupo 3 horas da tarde. E depois chega 5 horas da tarde. Aí bate sirene.
Falou, acabou o serviço? Acabou. Então Jesus compara o reino de Deus com as virtudes do dono da casa, que assalariaria os trabalhadores. E os últimos só trabalharam. Talvez você dissesse, esse patrão é muito desaforado. Não é? Aqueles que trabalharam muito. Mas aqueles que receberam um valor a mais, olham pro dono da casa com grande estima e maravilhamento. Bom, quanto à justiça, nós devemos equilibrar esses dois pontos na parábola. Você vê a justiça e a bondade de Deus. Eu tenho o hábito de ouvir sermões nas parábolas e eu acho que poucos sermões que eu ouvi mostraram esse equilíbrio. Alguns enfatizam demais a graça a ponto de desestimular os demais. Então, não adianta trabalhar mesmo. Não, essa parábola ensina tanto a justiça quanto a graça. O dono da casa combina com transparência o valor a ser pago. Quanto era? 1 denário. O que for proporcionalmente justo. Ou seja, justiça na parábola é julgar conforme o acordo. Qual era o contrato? 1 denário. A justiça está presente. Deus não deixa de ser justo. Mas quanto à bondade que nós vemos aqui, o dono da vinha paga mais do que convencionamos ser justo aos que trabalham 1 hora. Então você vai olhar aqui por duas perspectivas. Ou exagerando na justiça, falando Deus é justo, combinou o que era, ou exagerar na graça, falou Deus é gracioso, ele é condescendente com quem é preguiçoso na seara e vai premiar mesmo assim. Tem que haver um equilíbrio. Irmãos, eu confesso, essa parábola é muito difícil. Deu o que falar. Eu não vou conseguir pregar isso aqui não. Mas Deus deu graça. Então, irmãos, entenda isso. Quanto à justiça, combina com transparência o valor a ser pago. Quanto à bondade, vai além do que ele poderia ter feito. Os trabalhadores que chegam depois, eles estão cientes? Sim, eles estão cientes. Veja o capítulo 20, versículo 4. E disse-lhe, ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Nenhum deles foi para lá enganado. Até o que começou 5 horas imaginava que ganharia o valor correspondente a 1 hora de trabalho. Tá bom? Então, nós vemos aqui que o dono paga o salário de um dia conforme a sua bondade e graça, indo além do que os discípulos previam. E como é que ele justifica esse arbítrio? Está no versículo 15. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus teus olhos que eu sou bom? Lembra quem perguntou quem era bom lá atrás? O jovem rico. Então veja, irmãos, que Jesus justifica o arbítrio porque Deus tem o livre direito da propriedade. Ele que é o dono da vinha. E ele julga conforme este seu livre direito e soberania. Vocês se lembram de um texto da palavra de Deus que fala isso? Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, se nós equilibrarmos a justiça e a bondade, veremos que a ideia não é desanimar aqueles que trabalham por mais horas. Não é desanimar aqueles que se sacrificam no reino de Deus, mas direcionar o coração ao serviço humilde. Jesus está corrigindo a motivação dos discípulos. A salvação é somente pela graça. Deus usa um critério de avaliação que não está alinhado às nossas concepções de troca. Ele não quer desanimar você ao autossacrifício pela obra, porque há promessa, sim. Mas o que ele está nos educando é que o nosso autossacrifício na vinha não é necessariamente garantias de que receberemos estas bênçãos ou mais do que os outros, porque Deus é livre e atribui a quem quer na sua graça. Sempre falo que as parábolas são os quebra-ossos. Não sobra nada da gente.
E então ele termina: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Jesus não está dizendo que lá no reino de Deus vai ter primeiros e últimos. Ele vai lá, te peguei, você vai lá para o fim da fila. Não é isso. Não é assim. O que o Senhor está falando é que nossa concepção do reino é diferente. Deve ser diferente da concepção meritória dos judeus. Toma lá, dá cá. Não adianta barganhas com Deus. Não sei quais são suas motivações para servi-lo. Quais são os sacrifícios que você faz, cada um sabe na sua proporção, para você servi-lo hoje aqui. Mas que seja com a motivação certa. A parábola nos serve para corrigir a nossa percepção. Porque para Deus não há falsas aparências. Os discípulos acabaram de condenar uma criança e de exaltar o rico. E Jesus inverte. Fala, não, a criança é o herdeiro e o rico fica de fora. Jesus não julga segundo falsas aparências ou superficialmente. É Deus quem avalia as nossas boas obras e premia segundo a sua boa vontade. Os discípulos que imaginavam ser os primeiros por causa do sacrifício e empenho, estão errados em quê? Nas suas motivações. Pastor, será que os discípulos estavam sentindo isso mesmo? Na lógica do reino, embora algumas aplicações, na lógica do reino, muitos dos que se julgam primeiro serão os últimos. E o contrário também é verdadeiro. Muitos últimos serão os primeiros. Será, pastor, que os discípulos estavam querendo isso? Olha só a sequência da passagem. Versículo 17 a 19, Jesus fala sobre o reino de Deus, que está centrado no seu alto sacrifício. Estando Jesus a subir para Jerusalém, versículo 17, chamou à parte os 12 e, em caminho, disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas, e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Veja que no contexto ele fala duas vezes do Filho do Homem. O Filho do Homem é a síntese da inauguração do reino. Ele vem como servo sofredor e ele vem como aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Está se referindo a si e à implantação do reino. Mas olha que os discípulos estão preocupados. Então se achegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, que é Tiago e João, e adorando-lhe, pediu-lhe um favor. Qual o favorzinho que ela pediu? Perguntou ele, depois de ter ensinado, hein? Que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem ou à tua direita ou à tua esquerda. Jesus não falou dos 12 tronos? Já cresceu o olho. Falar, já que vai ter 12, deixa a gente ficar mais perto aí, ó. Que pedido é esse? Pouca coisa. Uma à esquerda ou à direita. Os discípulos tinham uma visão ainda muito pequena do que é o reino de Deus. De quais são os seus privilégios. De quais são e de como ele funciona. Jesus não tinha dito lá que os primeiros serão os últimos? E os últimos os primeiros? Versículo 30 e 16. Agora continua. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Não sabe mesmo, né? E a gente não sabe também. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Ele acabou de falar ali da sua morte e ressurreição. Respondeu-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, porque todos eles de fato sofreriam martírio. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem o Pai está preparado.
a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Paulo está comendo aqui no colégio apostólico para saber quem vai ser o primeiro, quem serve mais, quem é o mais querido, quem é que vai ser reconhecido. Qual que é a semelhança com a igreja? Não é mera coincidência. E aí Jesus ensina o que é o primeiro e o que é o último. Então Jesus, chamando-lhes, disse: sabeis que os governadores dos povos, porque é este reino que estava na mentalidade deles, queria ser o primeiro-ministro. Chamando-os disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. Não é isso que nós lemos na liturgia? E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como quem? O Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate do muitos. Alguns discípulos desejavam ter um lugar privilegiado de status e honra por causa dos sacrifícios empenhados. Jesus reitera que a humildade é a motivação correta para servir. Qualquer tipo de serviço, mesmo que humilde, sendo para Deus, com a disposição correta, não será desprezado. Você que trabalha na obra, não veste terno, não estuda, não tem eloquência para pregar, mas que serve com fidelidade dentro das suas condições, não é negligenciado no reino dos céus. A motivação a humildade, a motivação correta. Se você quer ser o primeiro, seja quem sirva. É um alerta para nós, pois ainda que um cristão sacrifique a vida por Jesus, não há espaço para exigir reconhecimento da sua obra. Trabalhamos a vida toda. E agora o ladrão da cruz aqui, no último segundo, terá privilégios no reino? Ou requerer prioridade e ocupar lugares privilegiados? Eu quero sentar na janelinha no reino, porque eu mereço. Eu fiz por onde? Não. Deus é livre, ele diz que tem promessa. Nós não podemos negar essa justiça, tá bom? Deus não é injusto para esquecer do trabalho das vossas mãos, está escrito na carta aos Hebreus. Então Deus recompensará sim, proporcionalmente. A questão é o critério. Nós temos um critério, mas Deus vê o coração. Deus é livre e soberano para atribuir a cada um o que convém. A recompensa ou a salvação depende da graça de Deus, não dos méritos pessoais. É isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, que ele considerou tudo como perda por amor de Cristo, e ser achado nele não tendo justiça própria. Então, você, a partir da justiça de Deus, empenhe-se, auto-sacrifique-se pela obra do Senhor. Aqueles que chegaram depois, vou usar o exemplo aqui, temos aqui o senhor Arnaldo, a gente sempre brinca, né? Falou, pastor, mas nessa idade já fiz muita... Não. Em Cristo, nós somos nova criatura. O senhor tem poucos anos de vida. Tudo depende da graça soberana de Deus. Então, irmãs e irmãos, posições de honra ou de prestígio nesta vida, de maneira nenhuma alguma assegura a aprovação do céu. Não é diácono, é presbítero. Não é mestre, doutor. Palavra. Essas coisas não devem ser julgadas segundo os homens, mas segundo Deus.
Do mesmo modo, os sacrifícios empenhados em favor do Evangelho não podem corresponder, às vezes não correspondem, à recompensa celeste, porque Deus sonda as nossas motivações. Por isso nós escolhemos os hinos que cantamos, não ambicionando honras ou poder, ei-nos todos firmes para combater, que o amor de Cristo venha contemplar, e há de resoluto do seu lado estar. Ou ainda, como nós cantamos no 312, mesmo que humilde, sendo para Deus, ele é contemplável lá do alto dos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Ou ainda, vamos nós trabalhar os famintos fartar, para fontes sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus, salvação por seu sangue, nos dá. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus, inefável salvação, nos dá. Equilibrar a justiça e a bondade de Deus. Mas o motivo do sermão, frear o nosso orgulho, a nossa cobiça, em desejar coisas que não deveremos desejar. O Senhor Deus nos ajude. Amém. Pequeno sou, tão frágil, indefeso e carente de um cuidar. Um pecador tentado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti. Pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és ator e forte meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Toma-me com tudo o que sou, traz-me pra mais perto, Pai. Pois vale mais um dia junto a ti do que 1000 em qualquer lugar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti. Pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és ator e forte meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Bem mais de ti e menos de mim, bem mais de ti e menos de mim, bem mais de ti e menos de mim, bem mais de ti e menos de mim.